Nos alegramos por poder estar juntos mais uma vez nessa noite, celebrando esse tempo tão especial que o Senhor nos tem proporcionado. Nós nos aproximamos do final do ano e esse ano foi um ano um pouco atribulado para muitos de nós, um ano de provas, dificuldades, mas um ano em que o Senhor também mostrou a nossa vida, a sua grandeza, a sua proteção, o seu amor, seu poder. Nós estamos nos aproximando do que o mundo chama de Natal. As pessoas estão se preparando para celebrar esse momento e nós, como servos de Deus, Igreja do Senhor, precisamos entender o que Ele vem a significar. Vamos falar um pouco sobre isso nessa noite, já que entramos na semana do Natal. Vamos falar um pouco sobre o significado do Natal, sobre o que de fato ele simboliza, sobre o que de fato ele significa. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao verso 12. Lucas, capítulo 2, versos 8 a 12. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento de louvor, adoração, em que podemos, com as nossas vozes, exaltar Teu nome, declarar nosso amor por Ti, nosso temor, nossa reverência, nossa dedicação, nosso reconhecimento. Faz com que nessa noite Tua palavra possa vir a nós, poderosa, grande como ela sempre foi, sempre será. Que Teu conselho venha a nossas almas e que a luz da revelação da Tua palavra possa vir a cada um de nós, trazendo-nos entendimento sobre o dia em que nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por tudo que Tu fazes e farás no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Bom, amados, esse texto que lemos, ele se refere a um maravilhoso fato acontecido há mais ou menos 2000 anos atrás, na cidade de Belém, Belém de Judá. O ano era o ano sexto, mais ou menos, antes de Cristo, o que nos deve surpreender pouco, porque nossa história, ela, na sua cronologia, é muito prejudicada. Antes do zero da nossa contagem, 6 anos antes, provavelmente no mês de outubro, não em dezembro, ele fala que era outubro por conta da descrição da palavra de Deus sobre o nascimento de João Batista, que se deu 6 meses antes, por volta de abril, e o Senhor Jesus nasceu 6 meses depois, provavelmente no mês de outubro. Por que lhes falo que era outubro? Também porque novembro e dezembro em Israel são meses muito frios, neva. Então as ovelhas já estão recolhidas e os pastores não estão no campo nessa época. Hoje em Israel os pastores já estão recolhidos. Então essa cena que ouvimos, de que naquela região, ao redor de Belém, haviam pastores que viviam, moravam, estavam guardando seu rebanho no campo, essa cena nesse mês não pode acontecer. Nós entendemos que o Senhor Jesus nasceu por volta de outubro
do ano 6 antes de Cristo. Nesse tempo esse ano foi o ano em que morreu o rei Herodes. Existe uma cronologia, uma história envolvida, mas é para localizar-nos, ok? Esse evento que lemos, esse evento que descrevemos, que a palavra nos escreve, aconteceu ao redor da cidade de Belém, na Judéia. Havia ali um grupo de pastores que estava ocupado em pastorear rebanhos, e esses rebanhos nos ensinam muito a respeito do que esses pastores representavam. Amém? Nós sabemos pela história que já conhecemos de muito tempo que o casal escolhido por Deus para ser pais terrenos do Senhor Jesus eram José e Maria, e eles moravam em Nazaré. Tinha um gráfico que deveria estar aí, mas talvez vamos ter que ver no tridimensional da minha mão. Ah, ali, ok. Então moravam em Nazaré José e Maria. E eles receberam uma ordem, a nação inteira recebeu uma ordem de descer para recensear-se na cidade natal, na cidade de sua família. E José era da tribo de Davi, e a cidade onde deveria ele recensear-se era Belém. Veja onde era Nazaré e veja onde era Belém. De Nazaré até Belém dá 156 quilômetros, mais ou menos, de distância. 146 daqui até aqui, mais ou menos 10 de Jerusalém até Belém, que fica bem no sul. E essa caminhada é uma caminhada de subida. Esse casal subiu de Nazaré até Belém. É lógico que o Senhor já na eternidade havia planejado esse recenseamento, para que José e Maria com quase 9 meses de gestação, descessem a estar na cidade de Davi, onde a Escritura determinava que o Messias, que o Cristo, o Salvador do mundo, deveria nascer. Deus controla o mundo e seus governantes, e seus decretos e suas leis. O Senhor os governa. Eles pensam que governam, alguns homens perversos pensam que governam mais que os governantes, mas sobre todos está o Senhor. Então, ao redor dessa cidade de Belém é que estavam os pastores, cuidando de suas ovelhas. E em Belém se encontrava o casal José e Maria, depois de uma subida de mais ou menos 156 quilômetros. Saibam que isso foi feito ou a pé, ou, no máximo, um burrinho para a esposa grávida. Não, José, que já não era novo, não era tão jovem, desceu a pé. 3, 4 dias de viagem. Por que eu estou lhe falando tudo isso? Porque em tudo isso se esconde um grande ensinamento. Eles desceram, talvez dormiram na estrada, certamente dormiram, ou alguma estalagem, 2 a 3 noites. Não sei se vieram sozinhos, ou se vieram acompanhados de outras famílias. Muito provavelmente, talvez, tivessem vindo acompanhados de outras famílias que desciam para o mesmo lugar. O que eu quero chamar-lhes a atenção é que já aí nos ensina grandemente o Senhor a respeito dos pais terrenos do Senhor Jesus, mostrando sua disposição em servir a Deus, sua disposição em ser homens corretos. O quanto custou essa viagem para um casal que não tinha muito recurso, que não tinha, como nós, recursos e hotéis e carros e tantas coisas. Maria, de 9 meses, fez essa viagem. José, um homem talvez de 40 anos, um pouco mais, desceu junto com ela a pé. Começamos a ver o quanto Deus preza e valoriza aqueles que o servem, independente das desculpas que nós muitas vezes damos para não servir a Deus, para não estar na casa de Deus, para não vir aos cultos. Tantos de nós dizemos que não vemos a igreja porque estamos cansados, porque estamos velhos, porque estamos grávidos, porque estamos com tantas outras situações e não temos disposição de pegar o carro e descer para ouvir a palavra do Senhor. Pois esse casal subiu uma longa caminhada, perigosa caminhada,
para fazer a vontade de Deus. Deus havia estabelecido, embora eles não entendessem completamente, que o Messias nasceria em Belém de Judá, aqui onde nós vimos. E nessa região, aqui ao redor, havia pastores. E observando os comentários bíblicos e os escritores da tradição judaica, existe uma literatura chamada Mishnah, que são os escritos, o registro escrito da tradição judaica. Uma nota dessa Mishnah fala que esses pastores que estavam ao redor de Belém eram pastores que cuidavam dos rebanhos utilizados no sacrifício do templo. Então não eram quaisquer pastores, eram pastores especiais. Não eram quaisquer homens que estavam ali pastoreando aquele rebanho. Era gente que temia Deus. Era gente que sabia o quanto era valioso aquele rebanho para Deus. Era gente que dedicava suas vidas a cuidar daquilo que pertence ao Senhor. Talvez já fique um pouquinho mais claro aos irmãos o porquê do anjo ter ido procurar esses pastores e não os demais. Ele foi atrás de um grupo específico de homens, que estava fazendo um trabalho específico, servindo ao Deus de Israel e esperando a promessa da vinda do Salvador. Esses homens receberam uma visão da glória de Deus e de anjos do Senhor. Eram pastores anônimos, representando o povo que Deus ama e veio salvar. Gente que não é famosa, gente que não está na mídia, gente que não é rica, não é poderosa. Nós não sabemos os nomes desses pastores, nós não sabemos que idade tinham, que família tinham, o nome de suas esposas e seus filhos. Mas Deus os conhecia, Deus os amava, Deus sabia o que eles estavam fazendo, Deus sabia aonde eles estavam trabalhando. E enviou seu anjo, junto com um coro de anjos, para cantar para eles, para anunciar para eles a palavra da salvação. Poderia o Senhor ter mandado os anjos a Jerusalém, no grande templo, onde estava ali toda a elite religiosa celebrando cultos a Deus. Poderia ter mandado o Senhor os anjos ao palácio de Herodes para avisar a realeza. Mas Deus, em sua grandeza, enviou seu evangelho aos pobres. É por isso que a palavra de Deus diz que o evangelho é para os simples, para os pobres, e que é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque para o rico é difícil entender os métodos, os valores de Deus. No meio dessa congregação, nós não temos muitas pessoas ricas, embora nós todos sejamos, de alguma maneira, ricos comparados com outras populações, como, por exemplo, do Nordeste ou dos interiores. Nós, mesmo tendo menos, por causa da nossa condição financeira, somos ricos perto deles. Mas mesmo assim, dentre nós, não há muitos chamados de nobre nascimento, não há muitos que recebem grandes valores. Mas todos nós fomos equiparados num só coração. Se nós não nos tornarmos pobres, simples, humildes pecadores diante de Deus, saiba, querido, que a mensagem do Evangelho não chegará até você. A mensagem do Evangelho, a novidade de Deus, o chamado de Deus, vem primeiramente aos pobres e simples, como esses homens, a quem Deus conhece pelo nome. Se o Senhor Jesus veio a ti nessa noite ou em outro momento e anunciou a tua vida a palavra de salvação, saiba que Ele já lhe conhece há muito tempo. Ele provavelmente até inspirou seu nome. Ele lhe protegeu na infância, Ele lhe guardou por misericórdia na adolescência, Ele lhe permitiu chegar até sua presença, para que tu jamais fosses levado ao inferno da distância de Deus. Ele lhe salvou muito antes de você abrir seu coração para Cristo Jesus. Ele lhe conhecia, Ele lhe tornou pobre, Ele lhe tornou próximo a Ele, Ele falou a seu coração e lhe anunciou as boas novas da salvação. O Evangelho é para os pobres. O Evangelho veio a esses pastores, ok?
então já lhes falo que muito dificilmente se ouvirá a voz de Deus em templos caríssimos, se ouvirá a voz de Deus no meio dos ricos, se ouvirá a voz de Deus no meio dos que buscam poder, fama, glória, dinheiro, em tantos lugares que inclusive nesse momento estão prestando cultos. Sabe-se lá a que deuses, mas estão aí prestando cultos. Deus está atrás dos seus anônimos pastores, dos seus anônimos filhos, daqueles que ninguém conhece o nome, mas que são bem conhecidos pelo Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 6, de 9 a 10, está escrito, o apóstolo Paulo fala a respeito desse tipo de homem a quem os anjos se dirigiram. Ele fala no texto, se puderem abrir, que ele era, ou os apóstolos eram como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos. Paulo não tinha fama, poder, riqueza, mas Deus o conhecia. O inferno o conhecia. Os demônios o conheciam. Conheciam o seu nome, sabiam quem ele era, porque ele era um desses pastores anônimos, servos do Deus vivo, que estavam vivendo suas vidas para aquilo que importa para Deus. Lembre sempre, esses pastores representam homens de Deus, servos de Deus, que viviam suas vidas para a glória de Deus. Estavam trabalhando com rebanhos que serviriam para o templo. Amado, o Evangelho vem para nos tornar homens e mulheres que vivam para a glória de Deus. Independente de quem você seja, o Evangelho vem lhe chamar a que você viva para a glória de Deus, que tua vida seja centrada em dar ou proporcionar glória ao nome de Deus. E você será abençoado por isso, e você será guardado por isso nas noites, nas madrugadas dos lobos. Ele cuidará do teu sustento, Ele te fará feliz, Ele te fará protegido, Ele cuidará de ti toda a tua vida. Mas nós temos que entender, eu estou tentando tirar desse texto tudo que consigo enxergar nele de tão precioso, que esses pastores representam homens e mulheres que entenderam que, ainda que anônimos, ainda que ganhando pouco, ainda que vivendo uma vida simples, se a vida deles valer para que o nome de Deus seja glorificado, então sua existência valeu a pena. E eles podem ser completamente desconhecidos do mundo, mas serão conhecidos e bem conhecidos por Deus. O que você prefere? Prefere que o mundo lhe conheça? Prefere ser rico? Prefere sair na Forbes? Prefere ser um excelente negociante? Prefere ter uma loja com uma placa no shopping? Prefere ser conhecido pelos teus grandes feitos para essa terra? Ou prefere ser um anônimo, bem conhecido por Deus, que serve a Deus, que vive a vida para a glória de Deus, que dedica seu tempo, seus minutos de vida, tudo o que tem e é para a glória de Deus? Que prefere tu? Eu prefiro ser um desconhecido do mundo, mas bem conhecido por Deus. Por isso tem uma certa restrição a que nossa igreja vá para internets e YouTubes e tudo, cedo, porque sei que a palavra de Deus precisa ser disseminada, mas sempre procuramos nos esconder dentro daquilo que Deus espera de nós. Aqui essa igreja às vezes me lembra uma certa caverna, e nós aqui nos escondemos, porque o Senhor nos enviou aqui congregar, e seus filhos, aqueles que Ele tem para estar conosco, serão trazidos por Ele a estar aqui congregar conosco, como Ele tem feito, dia após dia. Ele tem acrescentado a esse lugar aqueles que querem ouvir essa voz, de que nós somos chamados a ser anônimos, sim, como esses homens, mas bem conhecidos por Deus. Aleluia, ajuda-nos, Senhor. Eles viviam nos campos, diz o texto. Se puder projetar, por favor, querida, o texto de Lucas 2, de 8 a 12, deixar aí. Esses pastores viviam nos campos. Eles eram especiais. E esse termo viviam nos campos dá a entender, viviam dos campos e viviam para os campos. Sua vida era aquilo.
Eles não tinham outra aspiração a não ser cuidar das ovelhas do templo, a não ser cuidar daqueles pertences que eram do Senhor, que eram de Deus. Sua vida era isso. E eles foram abençoados por manifestação tremenda da glória de Deus. Amado, se nós hoje à noite entendermos que Natal significa uma linda mensagem de que Deus, sua glória quer estar a nosso redor, sua presença quer nos cercar, que Ele quer estar conosco, que Ele quer falar conosco, que Ele quer encher nossa casa de sua presença, que Ele quer encher nossa vida da sua presença, que Ele quer que nós entendamos que tudo o que temos a nosso redor para cuidar pertence a Ele e deve ser cuidado para Ele. Talvez tu penses, pastor, tenho que então viver em função dos instrumentos da igreja. Não, querido. Cuide bem da sua casa, porque ela pertence ao Senhor. Se é que tu és um desses pastores, tu vais entender que tua vida e tudo que tu tens pertence também ao Senhor, e que eu devo viver cuidando de tudo que é meu, porque isso pertence ao Senhor. Então, cuide bem de sua casa, mantenha organizada, mantenha limpa, mantenha tudo no lugar, faça ficar bonita, na tua simplicidade, se for o caso. Porque pobreza não é sinônimo de bagunça, de sujeira, de desordem. Não, nós todos podemos ter uma casa maravilhosa, ainda que simples. Ordene sua casa, porque se Jesus habita seu coração, você entenderá que tua casa pertence a Ele. Em algum momento Ele pode requisitar sua casa para alguém se hospedar. Ele pode requisitar sua casa para abrigar alguém. Cuide bem do seu carro, porque ele pertence ao Senhor. E você deve entender que aquele carro não é para que você ostente, mas é para que ele um dia possa ser requisitado pelo Senhor, que nem o burrinho que estava ali em Jerusalém, no cantinho. E o Senhor Jesus de longe disse, olhe, vá a tal lugar, tem um burrinho amarrado. Diga ao dono, o Senhor está requisitando seu burrinho. Ele vai entrar em Jerusalém com ele. Se você entende o que esses pastores entendiam, então você entenderá que seu carro pertence ao Senhor. Cuide bem dele, zele por ele, mantenha-o limpo. E uma certa irmã disse para mim, pastor, nós pudemos dar um presente, uma capa de estufado, presente simples, mas ficaram tão felizes, né? E ela disse, pastor, fiquei tão feliz com aquela capa, disse, porque agora eu vejo meu carro tão bonito e me sinto melhor para dar carona. Eu me sentia meio constrangido, às vezes convidava as pessoas a dar carona e o banco não conseguia limpar, porque o banco já estava um pouquinho antigo e não saía aquela aparência antiga. Mas agora eu estou feliz porque todo mundo entra e vê o carro novinho. Então veja essa mentalidade de um pastor que vive no campo e que sabe que sua vida e tudo que ele é e tem é para a glória de Deus. Não surpreende o anjo ter procurado esses homens. Não surpreende o anjo ter ido a esses. E não surpreende, amado, que Deus visite sua vida gloriosamente. Que Deus decida te abençoar. Que Deus decida repreender da tua casa os demônios. Que Deus decida repreender da tua casa a falência, a miséria, a doença. Que a glória de Deus cerque teu lar. Que a glória de Deus te faça feliz, traga paz. Faça com que teus filhos cresçam e se tornem homens e mulheres abençoados por Deus. Livre de droga, livre de violência, livre de todas essas coisas. Que Ele prospere teu trabalho. Que Ele prospere o que tu ganhas. Que Ele te dê muito para que tu tenhas não só para ti, mas para tantos outros. E para abençoar a obra do Senhor. Sim, não surpreende que os anjos tenham ido a esses homens. E os anjos seguem indo, amado. Eles seguem procurando esses pastores. Eles viviam nos campos. Observe isso ou não. Eles viviam dos campos. E eles viviam para os campos que pertenciam ao Senhor. Que glorioso! Guardavam aí seus rebanhos, vigiavam, estavam atentos, porque o rebanho pertence ao Senhor. Isso é uma palavra para pastores. Eu não tenho tempo para falar sobre isso agora. Esse trecho, esse versículo, ele pode ser o versículo de um congresso para líderes. Nós poderíamos
tirar daí um congresso maravilhoso para a liderança, para presbíteros, para diáconos, mas nós não temos tempo. Eu queria chegar aonde devemos hoje. Eles guardavam seu rebanho nas vigílias da noite. Fica aí uma introdução para algum momento falarmos sobre isso. O verso 9 diz que um anjo do Senhor desceu onde esses homens estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Amado, o Senhor sabe aonde se encontram os homens que o temem. E Ele envia ali seus anjos, e eles, sensíveis à sua presença, saberão que Deus está com eles. E sua glória brilhará ao redor deles. Você será um homem, uma mulher brilhante. Não pelo teu brilho pessoal, não pela tua capacidade intelectual, não pelo que tu tens, não pelas tuas posses, mas porque o Senhor é contigo. Já pensou que glorioso? Olha, a coisa mais gloriosa que eu vejo na palavra de Deus, uma das coisas mais gloriosas que eu vejo na palavra do Senhor é quando vejo aquela frase: tudo ia bem porque o Senhor era com ele. E Davi vencia todas as guerras e as batalhas porque o Senhor era com ele. Por que Davi brilhava? Porque o Senhor era com ele. Amado, seja um homem temente a Deus. Consagre sua vida ao Senhor. Entenda, nós não chegamos no Natal, mas você vai entender o que tudo isso tem a ver com Ele. Isso tudo era uma preparação para o Natal, para o nascimento do Senhor. Os anjos foram buscar os homens certos para anunciar-lhes: o Salvador nasceu, o Senhor nasceu na cidade de Davi. Venham adorá-lo, venham conhecê-lo, venham ser servos dele. Deus fará com que seus servos brilhem. Tua empresa vai brilhar. Sabe por que vai brilhar? Porque o Senhor será contigo e fará com que ela brilhe. E ela brilhará não para que tu te engordes com isso, não para que tu postes fotos, né? Certa pessoa lamentavelmente disse que colocou o nome do filho de Henrico, não é a Selene, outra pessoa. Disse que colocou o nome do filho de Henrico, por causa do nome, postou na internet. Veja por que coloquei o nome Henrico. Henrico, aí colocou rico, né? Por causa disso, porque estavam vivendo uma fase de finanças melhor. Amado, querido, o dinheiro não brilha, mas a glória de Deus brilha e faz brilhar quem quer que seja cercado por ela. Ele brilhará, você brilhará. Aonde quer que tu vá, a glória de Deus será gloriosa a teu redor. Salmo 34, 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E tu serás livrado, e tu serás guardado, e ele prosperará o trabalho das tuas mãos, e tudo o que tu fizeres será bem sucedido, porque os anjos estarão olhando para ti, porque o Senhor colocará seus olhos sobre tua vida. Os olhos de Deus não repousam sobre qualquer um. Os olhos de Deus não repousam sobre quem está ocupado consigo mesmo, sobre quem está ocupado com os valores dessa terra, sobre quem está ocupado com suas vinganças, com seus projetos pessoais, com seus sonhos. Os olhos do Senhor repousam sobre aqueles que o temem. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem, e os livra, e os guarda, e lhes provê tudo o que eles necessitam. Consagre-se ao Senhor, viva para Deus, entregue-se ao conselho da palavra de Deus, e você será visitado pelos anjos do Senhor. Eles visitarão sua casa, eles ministrarão glória à tua vida, eles te farão muito feliz. Que glorioso, né? Esse entendimento dos pastores, porque eles foram tão abençoados, porque foram escolhidos para receber a primeira pregação do Evangelho, a pregação feita pelos próprios anjos. No verso 10, o anjo lhes disse: não temais, porque eu vos trago boa nova de grande alegria.
que o será para todo o povo, que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo veio dizer a boa nova, a alegria, o evangelho, porque evangelho significa boas novas. É para vocês, não é para todos. O Cristo, o Salvador que nasceu, vos nasceu, não a todos. Nasceu para vocês. Nasceu para vocês e para todo o povo de Deus, que não é todo o povo da terra, mas é todo o povo que tinha o coração daqueles pastores. É todo o povo que tinha ou que adquiriria o coração daqueles homens do campo, simples, pobres, humildes, mas dedicados à glória de Deus. Está escrito, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não de todos, não dos arrogantes, não dos poderosos, dos ricos, dos políticos, desses que hoje nós pensamos, mandam e desmandam no país. Não é deles o reino dos céus. O reino dos céus é desse tipo de pessoa. Veio para ele, ou para eles, a mensagem. Eu trago a vocês uma boa nova que vos dará grande alegria. Vocês exultarão com a notícia. Vocês e o povo todo de Deus. Hoje nasceu para vocês, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. O que aprendemos de tudo isso, amado? Estamos avançando no texto. Primeiro, entendemos que a palavra de Deus nunca deixa de se cumprir em seus detalhes. Jesus nasceu no tempo que deveria nascer, na data exata, predita pelos profetas e conhecida pelos homens que estudavam a Escritura. Nesse momento, enquanto o anjo falava aos pastores, em outro lugar, 3 ou mais homens sábios estavam convictos de que naquele tempo, na cidade de Belém, estava nascendo o Salvador do mundo. O Messias, prometido pelas Escrituras, estava nascendo. Eles já estavam de viagem para encontrar com esse Salvador. E os pastores, coitados, que não sabiam muito ainda como isso se daria, foram alertados pelo próprio Deus. A palavra de Deus se cumpre. Jesus veio no dia certo, ele nasceu no ano 6, em outubro, talvez a segunda quinzena, numa data que nós não temos exata, mas o Senhor a tinha exata. Assim, amado, lhe digo, ele vai voltar na data exata, prometida pelas Escrituras, que nós não temos como precisar, mas sabemos, como aqueles sábios sabiam, que está muito próxima. Jesus está às portas, está voltando. E sabe qual é um dos maiores sinais de que Jesus está voltando? É que esses pastores já não existem mais. Eles são raros. Homens como esses são raros. Mulheres como essas são raras. Esses homens estão rareando e os apóstatas cada vez mais aumentando. E todos os apóstatas se vestindo de servos de Deus. A profecia se cumpre cabalmente. Nunca houve um tempo mais parecido com o tempo de Noé, que não o tempo que nós vivemos. Ele está às portas, ele voltará. A palavra do Senhor não pode falhar. Aprendemos que Jesus é Deus entre nós, que nasceu para nos salvar da justiça de Deus sobre o pecado, para nos salvar de uma vida sem sentido, da penalidade do pecado e da morte da ira de Deus. E que nós precisamos saber se para nós nasceu Jesus como Salvador e Senhor. Eu queria aproveitar esse minuto para perguntar-lhe e para pedir que você pergunte a seu coração. Você crê que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, enviado por Deus, nascido em Belém de Judá, no ano 6 a.C., viveu 33 anos e meio e deu sua vida numa cruz para sofrer a punição e a penalidade do seu pecado,
Você crê nisso? E que porque Ele fez isso, e porque Ele disse, está consumado, então cancelou-se sua dívida, e você não tem mais que temer nada, você se tornou limpo diante de Deus. Essa é a sua fé. Essa fé é a fé dos pastores. Essa fé é a fé daqueles para os quais Ele veio ser Salvador. Vos nasceu o Salvador. Se nós cremos assim, então, para nós também nasceu o Salvador. Mas Ele não é só Salvador, disse, Ele é o Senhor. E aí é que vem a segunda grande pergunta, porque Ele não pode ser Salvador daqueles que Ele não é Senhor, daqueles sob os quais Ele não reina. A segunda pergunta é, Jesus Cristo, por ter feito isso por mim, por ter morrido no meu lugar, por ter nascido, vivido e morrido para cancelar meus pecados e ressuscitado ao terceiro dia, tornou-se Senhor da minha vida. Para ti Ele é Senhor. Para ti a sua palavra importa. Para ti agradá-lo importa. Para ti conhecê-lo importa. Para ti a vontade dEle importa. Para ti a opinião dEle a seu respeito importa. Para ti a opinião dEle a respeito de suas finanças, tua casa, teus filhos importa. Tu desejas de todo o teu coração que tudo a teu redor se conforme à vontade dEle. Tu desejas viver como esses pastores, servindo e vivendo tua vida para a glória de Deus. Tu esperas ansioso, desejoso que Ele volte para te buscar, porque tu não aguentas mais viver nesse mundo de trevas. Ou a volta do Senhor atrapalhará teus planos, ou a volta do Senhor trará prejuízos a você, atrasará ou fará com que teus sonhos, alguns não sejam realizados. Amado, meu sonho é ser arrebatado na volta do Senhor. Minhas orações são centradas em que o Senhor me permita, até o final da minha vida, fazer com que ela valha a pena para Deus. E que minha vida seja motivo de glória para seu nome, assim como a vida da minha esposa, assim como a vida de meus filhos. Hoje orava ao Senhor e disse a Deus, Senhor, eu só tenho uma coisa a te pedir, que até o final da minha vida eu possa glorificar teu nome. Me permite cuidar da minha esposa até o fim da vida dela. E me permita ver meus 2 filhos pregando o Evangelho, sendo servos de Deus, e ser ministrado pela palavra que sai de suas bocas como homens de Deus. Só isso te peço, Pai. É o pedido que faço a Deus. O que mais posso pedir? O que mais tenho a pedir? Talvez possa pedir algo. Venha logo, Senhor Jesus. Venha logo, venha hoje. Leve-nos daqui. Glorifica teu nome com as nossas vidas. Ele é o Senhor. Ele é amado por você. Então, se isso acontece, amado, vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia! É motivo de grande alegria. Deveríamos estar sorrindo, alegres, felizes, porque para você nasceu Cristo Jesus. Para você nasceu o Salvador, e Ele é Senhor de sua vida. Regozije-se, Ele lhe ama. Você não é anônimo para o mundo, pode ser, mas para Ele não é. Ele lhe conhece. Ele lhe ama. Ele lhe tem por filho. Ele tem bons planos para ti. Ele lhe quer em sua casa, no sentido de estar à sua mesa, se alimentando daquilo que Ele tem a dar-lhe. Ele lhe quer bem e cabe a ti a promessa, eu sei que planos tenho, que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem para dar a vocês o fim que vocês desejam. Não é glorioso isso? Isso é boas novas de grande alegria, isso é Natal, amados. Estamos chegando quase perto lá da mensagem de Natal. Não? A pergunta é, nasceu a você esse menino? Ele nasceu para ti? Ele é seu Cristo, Ele é seu Salvador, Ele é seu Senhor. Esses pastores o tinham como Salvador e Senhor, eles confiavam nele, eles o viram, confiaram nele, se alegraram ao vê-lo e o serviram. Aleluia. Verso 12. E isso vos servirá de sinal, e aqui termina a pregação. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Aleluia.
Os judeus queriam um Messias que viesse trazer a eles poder, riqueza, libertação de Roma e domínio do mundo. Era isso que eles esperavam. Eles queriam um Messias que não só os tirasse da situação desconfortável onde eles se encontravam, mas que os colocasse acima de tudo e de todos, cabeça e não cauda, não como ouvimos por aí. Mas esse Messias, esse Jesus, esse menino, ele decepcionou a muitos que esperavam esse Messias. Ele fará isso, mas não nesse momento ele veio para fazer isso. Ele veio nesse momento para libertar seu povo por dentro, para libertar seu povo no coração, para libertar seu povo, para nascer para seu povo e libertá-los de si próprios, torná-los completamente livres, sem preocupação alguma, completamente felizes. Amado, um homem que é liberto por Cristo, ele não teme mais a nada. Ele não tem preocupação de nada. Um homem para quem Jesus nasceu como Salvador e Senhor, ele não tem medo de absolutamente mais nada. Porque que tem ele a perder se já ganhou tudo? Que tem ele a perder se Jesus é sua vida? Se os homens me matarem, vou estar com o Senhor. Se me tirarem a vida, eu estarei com Cristo. Estarei com Ele. Anteciparei minha estada diante dEle. Único porém que coloco quando oro ao Senhor, diz: Senhor, me deixe viver mais um pouco por causa desses meninos. Mas se não houvesse eles em minha esposa, se fosse solteiro, irmão, se fosse solteiro, não teria prisão nenhuma. Você vai perder sua casa, e aí? E se lhe tirar todos os bens, não me faz falta. E se lhe tirar a saúde, o Senhor é comigo. Nós somos livres. Nós não temos preocupação com bolsa de valores, não temos preocupação com nada, só em agradar ao Senhor. E por acaso, enquanto agradamos ao Senhor, temos uma casa para morar, amém, Ele nos dará, usamos. E se temos um carro, glória a Deus, usamos. E podemos viajar, viajamos. E se temos filhos, glória a Deus, são do Senhor. Mas nós somos livres, não nos prendemos a nada. Ele veio para trazer esse tipo de liberdade aos judeus, porque os judeus, ainda cativos de Roma, seriam libertos. Seus filhos, para quem ele nasceu, aqueles pastores, ainda que subjugados a Roma, eram livres, totalmente livres. Assim, o Senhor Jesus quer que sejamos nós totalmente livres. Eu vim para trazer vida a vocês, e se o Filho do homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ainda que nos coloquem nas prisões por causa da nossa fé, nós estamos livres, com cadeias nas mãos, mas livres. E tantos que estão aí, sem cadeias, mas presos, escravos de tantos temores, porque não conhecem, porque ainda para eles não nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esse mundo precisa te iludir que você é livre, precisa te iludir que você é feliz. Agora, nesse tempo, nós estamos vivendo a época do Papai Noel, certo? Estamos vivendo a época em que as crianças estão deslumbradas com as luzes de Natal, com o Papai Noel que está chegando, com os presentes, e com as renas, e com as árvores de Natal, e aquele espírito natalino, e todo mundo entra nessa ilusão de que somos uma unidade, uma família, nos amamos, o espírito do Natal, eu te perdoo, vamos começar de novo, e Jingle Bells, não? E tantas essas coisas, não? E damos presentes, e choramos, e fazemos boas coisas, e vamos dar presentes aos carentes, e nesse tempo todo mundo vira um anjo. Não, não importando que o ano inteiro foram capetas, mas nesse momento, todo mundo cria asas, e todo mundo está vivendo o espírito do Natal. E se iludem por um final de ano, e no primeiro dia do ano, quando acabou o Réveillon, e tantas outras coisas, caímos na realidade de que estamos de novo sentindo o peso das nossas cadeias. Ajuda-nos, Senhor. Por muitos anos, as boas novas do Natal para mim eram as comemorações na casa da minha tia e os brinquedos que eu ganhava. Natal para mim era especial. Era muito especial. Esperava ansiosamente a data.
brincar com meus primos e ganhar brinquedo. Como era especial. Veja a ilusão, onde que está um menino da manjedoura, envolto em panos e nascido na manjedoura? Onde que nesse Natal há lugar para Cristo? Querido, não há lugar. Porque se nós colocarmos, se o mundo quiser colocar Cristo aí, ele terá que confrontar as pessoas, perguntando a elas se para elas nasceu Jesus em seu coração como Salvador e Senhor. Porque para elas não nasceu. Jesus para elas é um homem pregado numa cruz em alguns templos de ídolos. Jesus para ela é um negocinho que se pendura no pescoço. É algo que fica pendurado no espelho do carro. É um subalterno de outras divindades. Mas para nós Ele é Salvador. Para nós Ele é Senhor. Para nós Ele é o doador da vida. Para nós é nossa alegria. Para nós é nossa motivação. Para nós é nossa liberdade. Aleluia. O maior dos presentes não veio das exposições, de vitrines caras, não, amado. Nós tantas vezes vemos pessoas procurando presentes nas vitrines caras e Deus deu um presente embrulhado nos panos comuns. O maior dos presentes veio assim. O Natal do mundo é dar presentes caros dos shoppings. Mas o maior dos presentes não veio das exposições das vitrines caras do shopping. Ele veio envolto em papéis de pano, não em papéis de presente. Ele não veio em papéis brilhantes, ele veio envolto em faixas de pano e exposto numa manjedoura. Esse foi o maior presente que o mundo já recebeu, vindo da mão do próprio Deus, como diz o texto, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Que glorioso, né? Esse é meu presente, esse é meu Jesus, esse é meu Natal. Então, se nós vamos celebrar Natal em algum momento das nossas vidas, vamos lembrar do presente que Deus nos deu, e que nós não temos nada a dar a Deus, nós não temos nada a dar a Deus. Nós só podemos, como esses pastores, receber o que Ele nos deu, ir aonde Ele está, e essa visão te servirá de sinal. Aleluia, eu já vou terminar. Tanto a falar. Olha, amados, quando José e Maria chegaram em Belém, eles encontraram uma cidade superlotada, não havia lugar para eles. E Maria chegou no dia de ter o neném, e tiveram que ter em algum lugar. E não houve lugar para eles. Assim como no Natal do mundo não existe lugar para Cristo, amém? Não há lugar. Não tente enfiar Jesus no Papai Noel, eles não vão deixar. Jesus é um coadjuvante. O mundo não quer saber de Cristo. Os shoppings não querem saber disso daqui. Mas o sinal de Deus estava sendo dado ou numa cabana de madeira com 2 cômodos ou um só, onde os animais ficavam, em cima de uma manjedoura envolta em faixas de pano. Essa manjedoura era o lugar onde se colocava comida para os animais. Caso alguém não saiba, manjedoura era o lugar onde se colocava a ração dos animais. Talvez o pessoal do campo está fazendo assim, eles entendem. Pastor, desculpa, irmão, eu não sabia. Okay? E ali colocaram o bebê. E ali posicionaram o bebê envolto em faixas. Mas eu andei lendo algo mais interessante. A igreja primitiva cria que não era uma cabana de madeira, mas era uma caverna. Assim como havia várias, e ainda há até hoje, várias cavernas naquele lugar, nesse lugar ao redor de Belém, perto de Belém, várias cavernas onde os animais eram colocados, cavernas que tinham lugar para a pessoa, 1 ou 2 no máximo, e para os animais, e ali dentro estavam as manjedouras. Ali dentro havia manjedouras onde se colocavam os animais, e talvez ali, numa dessas cavernas, Deus escondeu o seu presente. Deus escondeu, Ele não colocou na estalagem onde algum rico pudesse se hospedar. Não, Ele foi e escondeu numa caverna, uma das muitas, tão comuns naquele lugar. Ali Ele colocou o presente mais importante que o mundo já recebeu e disse, é para poucos.
E os primeiros a chegar para ver foram esses pastores, esses homens especiais de quem lhe falei. Foram e o anjo os guiou até aquele lugar. E disse, o sinal vai ser, você vai ver uma criança envolta em faixas, e você verá que ela estará deitada na manjedoura. Aleluia! Não é lindo isso, amado? Você sabe que Jesus está escondido desse mundo? Você sabe que Deus o escondeu de propósito? Você sabe que o Natal está escondido do mundo? Porque Deus o escondeu de propósito? Deus escondeu o Natal. Deus escondeu o verdadeiro Natal daqueles que não merecem vê-lo, amá-lo ou senti-lo. Deus escondeu o verdadeiro Natal do Templo de Jerusalém. Deus escondeu o verdadeiro Natal das celebrações litúrgicas, dos cultos. Deus escondeu o Natal dos ricos. Deus escondeu o Natal dos políticos, dos reis. E Deus revelou a presença, a localização, o GPS do lugar onde ele estava, aqueles pastores anônimos, desconhecidos, mas que estavam dispostos a deixar suas vidas no campo e irem buscar aquele lugar aonde Deus os daria um Salvador, um Senhor, muita alegria e prosperidade para sempre. Aleluia! Quer ver que glorioso, mais glorioso é isso, não? Celebrar o Natal para um cristão é muito significativo, porque nós entendemos, amados, com todos esses detalhes, que de alguma maneira nós somos muito especiais para Deus. Você é muito especial para Deus. Você é único. Ele lhe amou, Ele lhe escolheu, Ele lhe trouxe até a manjedoura, lhe trouxe até a caverna, lhe trouxe a ouvir sua palavra. Ele lhe chamou a ser seu filho, Ele lhe chamou a viver para Ele, Ele lhe deu a você esse presente tão glorioso. Ajuda-nos, Senhor. O sinal de Deus que o mundo não deseja ouvir é esse presente das cavernas. Eu estive pensando, né? Para um cristão, Jesus nasce, ou precisa nascer, ou ele é cristão porque Jesus nasceu em seu coração. E o que é nosso coração? Nosso coração, amado, é uma pedra fria, é uma caverna vazia, é um lugar escondido, escuro, sem luz, triste, sem motivação e sem vida. Mas nós hoje podemos dizer, Senhor, Deus, faz com que essa caverna fria seja cheia dessa glória, dessa presença, desse teu filho, desse presente. Eu abro a porta do meu coração para que tu coloques o teu rei dentro dele, para que tu me presenteis com o teu Salvador, para que tu governes minha vida a partir daí. Aqui nós temos várias cavernas, várias, todas comuns, uma igual a outra, mas algumas, hoje à noite, se tornaram especiais. Sabe por quê? Porque não são mais escuras, brilha uma luz aí dentro. Porque nessas e para essas cavernas frias, de coração frio, esses corações vazios, nesses agora habita o Filho de Deus. O maior presente que o mundo podia ter recebido nasceu para alguns de nós, nasceu para uma boa parte de nós. E Ele tem sido nossa alegria, nossa vida, nosso Senhor, nosso protetor, nossa razão de viver, nossa simplicidade, nosso motivo para existir. Ele tem sido tudo isso para nós. Isso é a coisa mais bonita que pode acontecer com uma caverna, como eu e como você. Celebrar o Natal para um cristão é lembrar que o Senhor Jesus nasceu na história um dia e em outro nasceu para você, nasceu para mim. Ele nasceu na caverna do nosso coração e um dia mudou completamente ela. A transformou por completo. Pastor, não é um pouquinho forte ou um pouco forçada essa interpretação? Eu fui observar, lendo, não? E achei uma citação de um senhor chamado Walter Russell Bowie. E eu vou ler para os irmãos o que ele escreveu. Um autor antigo disse:
através da porta que o amor tem aberto pelo lado de dentro. Cristo entra, vindo do lado de fora. O Espírito de Jesus vem e encontra espaço no recesso do coração, e uma vez que tenha realmente entrado pela porta que lhe é aberta, tudo quanto é estranho a seu espírito vai encontrando dificuldade crescente em habitar ali também. Ele nasceu no meu coração, ele brilhou na minha vida. Meu coração não é uma caverna fria mais, ela tem luz, ela tem vida, tem alegria, e a presença de Jesus aí dentro faz com que nós vejamos que a caverna está suja, e que essas coisas não combinam com ele, que determinados comportamentos na minha vida têm que sair, porque eu não vou ficar com esse comportamento e tirar Jesus. Agora que ele entrou, toda a sujeira tem que sair, os ídolos têm que sair, as coisas erradas têm que sair, e ele começa a crescer dentro de mim. Diz o texto em Lucas 2,40, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amado, um cristão para quem nasceu Jesus, é um cristão que está constantemente limpando seu coração, constantemente mudando de atitude, constantemente corrigindo suas direções, constantemente mudando de entendimento, constantemente amando mais ao Senhor, a palavra, aos irmãos, ao serviço, constantemente mais quebrantado diante da palavra de Deus, mais pronto, mais atraído pelas coisas de Deus, pelos cultos, pelo louvor, pela palavra, pelos momentos de quebrantamento. Por quê? Porque o bebê entrou, ele veio de fora, como disse esse senhor, Walter Russell, veio do lado de fora, abrimos o coração, ele veio e plantou em nós seu espírito, e porque o espírito vai encontrando lugar, todo o resto, tudo que é estranho, vai encontrando crescente dificuldade de ficar por ali. É assim sua vida? É assim sua vida? Se é assim sua vida, então, para você, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia! Vou terminar contando uma historinha rápida. Tem uma história que contam de uma senhora que tinha uma casa e ela era toda desorganizada, suja, acumuladora, não? Tudo fora do lugar, escuro, né? E alguém deu a essa senhora, montando um monturo, não? Dormia sei lá onde, né? Imagine o caos. E alguém deu para ela uma rosinha branca, né? Foi isso, né? Deram uma rosinha branca para ela. E ela pegou essa rosinha, levou para casa e achou um lugar no meio da mesa e botou a rosinha branca. E disse que ela dormiu e acordou, quando acordou, destacava a rosinha branca. E ela disse, essa mesa não combina com a rosinha branca. E aí ela tirou todo o entulho de cima da mesa e comprou uma mesa branca, de vidro, e colocou a rosinha em cima da mesa branca de vidro. E aí, outro dia, olhando a mesa, disse, essas cadeiras todas quebradas não combinam com essa mesa. E aí pegou as cadeiras velhas, jogou fora, comprou umas cadeiras lindas e colocou na mesa. E assim viu que a sala não combinava com o conjunto de jantar e trocou toda a sala. Vocês entendem o que eu estou querendo lhe dizer? É assim quando o Senhor Jesus entra no nosso coração. Ele nasce pequenininho, mas ele começa a crescer. E quando ele cresce, amado, importa que ele cresça e que eu diminua. As coisas antigas não tem mais como ficar, porque dele eu não vou me livrar. Mas de você eu vou me livrar. Para que ele cresça, eu vou me livrar. Isso é Natal. Isso é Natal. Isso é Natal. Natal é nascimento, não? Nosso Natal é a celebração de que um dia no nosso coração nasceu Jesus como Salvador e Senhor, e que desde então temos crescido em graça e estatura, aprendendo a caminhar como amados filhos de Deus.
Vamos orar?